Amém. Deus é maravilhoso. Irmãos, boa noite. A paz do Senhor a todos. Eu fiquei uns domingos fora aí. Não tinha saído da igreja, não. Estava na sede trabalhando. Não sei se o pastor avisou. O pastor não lembrou, mas não tem problema, não. Mas continuamos servindo a Deus ali na sede. O Roberto tirou um tempo de férias e a gente foi lá ajudar. Graças a Deus foi uma bênção. Fomos ministrados lá. Fizemos a obra de Deus e estamos de volta. Vocês não se livraram de mim por enquanto, não. Essa fila que está com medo, eu não cuspo, não. Quem quiser sentar aqui, não tem problema, não. Vamos abrir nossas Bíblias em Juízes. Capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Depois, se puder pôr uma aguinha aqui. Juízes 13, 1 ao 5. Bem, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Senhor Deus, essa noite nós te pedimos, Senhor, que tu venha nos abençoar, Senhor Deus, fale, Senhor Deus, através da minha vida, Senhor Deus, use a tua palavra para falar, Senhor Deus, que eu seja um canal, Pai amado, de bênção, Senhor Deus, e venha me perdoar, me libertar daquilo que não te agrada, Senhor Deus. Ó, Pai amado, nós queremos, Senhor Deus, receber mais de ti, mais da tua voz, mais da tua palavra, Senhor Deus. Abençoe a cada um que compareceu aqui, Senhor Deus, e que, Senhor Deus, seja uma noite maravilhosa de bênção, Senhor Deus. Escutar a tua voz é o que nós precisamos, Pai amado. Nós te pedimos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, eu já levei ela na sede e levei ela em Cotia. Essa palavra tem como título: Aprendendo com os erros dos outros. E ao longo do tempo eu escutei algumas coisas e eu vi que era verdadeiro. Eu escutei, um amigo meu falou uma vez, que existe 3 tipos de pessoas. Existe a tola, a pessoa inteligente e a sábia. Eu até falei de manhã aqui hoje. Qual é a diferença entre uma tola, uma pessoa inteligente e uma pessoa sábia? A pessoa tola, vamos pegar um exemplo, né? Criança que tem mania de enfiar dedo em tomada, tomar choque. Eles até mudaram o sistema de tomada para as crianças não tomarem mais choque, né? Mas antigamente a gente tomava muito choque, porque as tomadas eram mais simples, não eram tão complexas, a gente tomava choque. A pessoa tola é aquela que enfia o dedo na tomada, toma o choque e vai e enfia de novo, e toma o choque e vai e enfia de novo. É a pessoa que não aprende, nem com os erros dela. Essa é a tola, que comete os mesmos erros, continua sempre fazendo as mesmas besteiras. Qual é a pessoa inteligente? É aquela que vai lá e enfia o dedo na tomada, uma vez, opa, aqui tem energia, eu tomei choque, não vou enfiar mais o dedo na tomada. E a sábia? É aquela que vê a tola, é inteligente, enfia o dedo na tomada e não enfia. Então vamos pedir a Deus sabedoria para que nós aprendamos com os erros dos outros. Que nós não precisamos cometer erro. Se vê alguém cometer o erro, fala, opa, se ele está pagando por isso, ou se está acontecendo algum problema com ele, não vou cometer o erro. Sejamos sábios, aprendamos com os erros dos outros, amém? Esse é o título dessa palavra. E nós sabemos que um camarada que errou nessa vida foi o tal do Sansão. Após a morte de Josué, os israelitas voltaram a servir a Baal e Astarote. Baal e Astarote eram deuses pagãos. Baal era um deus considerado o deus que manipulava o tempo, verão, outono, inverno, chuva, tal. E aquele povo é um povo agrícola. Eles dependiam da agricultura, dependiam do gado comer o seu capim e tal, para ter prosperidade. E Astarote também era conhecida como a deusa da fertilidade. Então,
ele era o Deus que controlava os tempos, e ela era a que trazia para aquele povo, ela era a que trazia a terra, o fruto da terra, a fertilidade entre os gados, tal. E o povo, para nós, isso não faz sentido nenhum. Porque nós não somos daquele tempo e nem nós vivemos de agricultura. Nós estamos numa cidade grande, então não faz sentido nenhum. Mas para aquele povo fazia sentido. E o povo de Deus acabou se contaminando com isso. E o que aconteceu? Deus permitiu com que os israelitas sofressem as consequências de adorar esses falsos deuses. Só que o povo começou a sofrer essas consequências e o povo clamou a Deus. O povo clamou a Deus e Deus ouviu a oração do povo. E nesse meio, o povo ficou sofrendo por 40 anos, e Deus ouviu essa oração e levantou um juiz. Então, no livro de Juízes, existe um ciclo entre o quê? Apostasia, o povo se distanciava de Deus, eles eram punidos por isso, eles eram perseguidos por isso, Deus levantava povos contra eles. Eles se arrependiam e Deus os livrava. Passava um tempo, eles esqueciam das bênçãos de Deus, erravam de novo, apostasia de novo, punição, arrependimento e livramento. Sempre assim, Deus levantava um juiz para livrá-los daquela situação. Então, o livro de Juízes, se você for ler o livro, estudar, você vai ver que sempre acontecia isso. E nesse meio intermédio, Deus levantava um juiz que livrava o povo, e cada hora é um povo que perseguia eles. Tal. Os juízes mais conhecidos são Otiniel ou Otoniel. Otoniel foi um sobrinho de Caleb. Ele era o juiz conhecido como Leão de Deus. Eude foi levantado também para livrar o povo. Ele era o canhoto de Deus. É um homem que Deus usou ele. Por ele ser canhoto, ele conseguiu livrar, porque todos estavam acostumados os destros sacavam a espada do lado da coxa esquerda, e o povo não viu. Ele entrou no lugar e não viram que a dele estava no lado direito. Por ele ser canhoto, ele derrotou os inimigos. Débora, Jefté, uma vez eu já preguei sobre Jefté, e Samuel. São os mais conhecidos. Tem outros juízes, mas são os mais conhecidos. E o que nós vamos falar hoje é sobre aquele juiz bem conhecido que é Sansão. Então, o livro de Juízes não revela o nome do autor. Quem que escreveu o livro de Juízes? A Bíblia não fala explicitamente. Mas tudo leva a crer que foi Samuel que escreveu. Ele se encaixa, todas as evidências se encaixam que Samuel escreveu, que foi o último juiz. Então, ele se encaixa muito bem na descrição do livro. E o livro de Ruth foi tirado também nessa época. Dizem os estudiosos que o livro de Ruth foi tirado dentro do livro de Juízes. Para manter a aliança que Deus fez com Abraão, Deus sempre salvou o seu povo dos opressores. Então, esse período de Juízes foi em torno de 349 anos. Entre apostasia, não sei o quê, levantava o juiz e tal. E um juiz muito notável foi Sansão. Ele foi o 12º juiz. Sansão chegou a liderar os israelitas após esse cativeiro de 40 anos, sob o domínio dos filisteus. Os filisteus eram cruéis. E Sansão liderou o povo de Deus por 20 anos. Foi 20 anos juiz de Israel. Antes de Sansão, teve um juiz chamado Abidom. Ninguém nunca ouve falar desse cara. Só fala que Abidom foi um juiz antes de Sansão. Depois passou 40 anos e Deus levantou Sansão. O que Abidom fez? Ninguém nunca ouviu falar. Só fala. A única coisa que a gente vê de Abidom é que ele tinha 40 filhos e 30 netos, vivos, perfeitos e habilmente capazes. E todos andavam em mulas. A Bíblia fala disso. E não muda a nossa vida em nada, né? Um cara que tinha 40 filhos e 30 netos, todo mundo andando em mula. É isso que a gente ouve. Então, a Bíblia não cita muita coisa. Eu busquei alguma coisa para ver se falava alguma coisa dele. Fui atrás de Flávio Joséfo, que é um historiador hebreu, e não tem muita coisa mesmo. Sansão era o cara, Abidom era o cara dos netos, dos filhos e das mulas. Só isso. Mas amém. Pelo jeito, ele foi bom. Por quê? Ele deixou tudo em ordem e não tinha problema. Só que depois de um tempo, o povo se afastou de Deus. Então, Abidom, pelo jeito, a Bíblia não cita, Flávio Joséfo também não cita, mas não deve ter sido um juiz ruim. Porque não foi logo depois dele que Deus levantou outro. Ele ficou um bom tempo ali trabalhando, e depois de um bom tempo, Deus levanta Sansão. Então, na época de Sansão, o povo hebreu estava sendo dominado pelos filisteus. Quem eram esses filisteus? Os filisteus eram povos guerreiros. Eles eram povos muito mais evoluídos do que os hebreus. Eles tinham armamentos poderosos.
Eles se destacavam pela construção naval, eles eram instruídos em inovações em pedra, faziam braços com madeiras, faziam âncoras de pedra, vela móvel, embarcações. Aquele cesto da Gávea, aquele cesto que nós vemos que o cara fica lá em cima olhando no navio, foi os filisteus que inventaram. Então eles eram povos evoluídos. Eles eram evoluídos também na arquitetura e na construção. Então, quando a gente assiste aqueles filmes de Sansão, não sei se vocês lembram, tal, vocês veem uns lugares bonitos, templos, uma coisa suntuosa. Eles eram habilidosos nisso. E principalmente, eles eram habilidosos com metais, sabiam lidar com ligas metálicas. Isso era uma grande vantagem para a época, que a luta era por espada, por lança. Então, enquanto a lança do hebreu era uma lancinha fraquinha, podia quebrar fácil, a do filisteu não. O filisteu era uma lança forte, porque eles tinham habilidade com metal. E eles serviam um deus chamado Dagon. Por eles serem homens do mar, eles serviam esse Dagon. Para eles, esse deus era o quê? Metade homem, metade peixe. Era a parte de cima homem e um rabo de peixe. Como se fosse uma sereia, só que era um homem. Então, eles serviam esse deus. E esse povo forte tinha sido levantado para oprimir o povo de Deus. Era o povo que vinha oprimindo o povo de Deus. E Sansão foi levantado nessa situação. Como a gente leu no começo, Sansão, Deus levantou Sansão, tudo contra, e o povo clamando, mas Deus levantou Sansão nessa situação para livrar o povo dele. Vamos abrir nossas Bíblias em Juízes 14, versículos 5 a 8. Se estourar um pouquinho o tempo, vocês me perdoam. Amém? Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timnate. E chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo rugindo saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Ele não disse nem ao seu pai nem à sua mãe o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. Então o que a gente vê aqui? A gente vê que o Espírito Santo se apoderava de Sansão. Eu até preguei na sede lá, o pessoal riu. Eu falei, ele não era nem um cara bombadão, Sansão não era um fortão. Ele era um cara de Deus, um nazireu separado, o homem mais forte que já houve, porque ele pegou um leão e estraçalhou no meio. Tem situações que ele mata com a cabeça de um jumento, a queixada de um jumento, 1000 homens. Então, ele era um cara que o Espírito Santo se apoderava dele. Não era um... Cadê o Felipe? O Felipe não está aí? Não era um cara maior que o Felipe, assim, um fortão. Era um cara que o Espírito Santo se apoderava dele. Cara separado para isso. Deus capacitou ele, deu forças para ele, para poder encarar aquela bronca, vamos dizer assim, que eram os filisteus. O que a gente aprende com isso? Que Sansão, desviando-se do caminho, teve a curiosidade de ver aquilo que havia ficado no passado. A gente aprende duas lições aqui. O que acontece conosco às vezes? Às vezes a gente vive do passado. Deus nos salvou para uma nova vida. Mas muitas vezes nós temos voltado ao passado para rever aquilo que deixamos para trás. Nós devemos esquecer aquilo que ficou para trás. Nós devemos prosseguir para o alvo que é Cristo. É muito complicado. Hoje em dia nós vemos esse negócio de Facebook, acontece muito disso. Às vezes o camarada, depois de 20 anos de casado, não sei o que lá, ele encontra uma namorada de 30 anos atrás. Aí troca o e-mail com ela, tal, Facebook. Aí ele vai lá no passado, vê o quê? A namorada que ficou para trás. E nós temos famílias destruídas por causa disso. Pessoas que remexem o passado, remexem problemas do passado, ou então remexem problemas de falta de perdão do passado, problemas que aconteceram, que deveriam ficar para trás. Sansão fez o quê? Voltou o caminho para ver o que estava acontecendo. Então, qual a lição que a gente aprende? Irmãos, o que para trás fica, esquece. Viva o novo de Cristo na sua vida. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado,
Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos prosseguir para o alvo. O que ficou para trás, esquece. Perdoa quem te prejudicou. Perdoa aquele que fez o que era errado com você. Deixa para trás, esquece isso. Receba o novo de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Segunda lição que nós aprendemos com Sansão, nessa situação que ele voltou para ver o que estava acontecendo. Contaminação com o mundo e com a morte. Sansão ele tinha sido separado desde o ventre da mãe. E a mãe recebeu instrução, o pai recebeu instrução de como deveria lidar com ele. Ele era um nazireu, então ele não podia cortar o cabelo, não podia raspar o cabelo, não podia cortar o cabelo, ele não podia tomar vinho, se contaminar com vinho, ele não podia tocar nada morto. Nós lemos no início. O que ele fez? Ele se contaminou. Ele tocou na morte. Ele chegou ali e tocou no leão morto. Então o que a gente aprende com isso? Que em busca do que é doce, às vezes nós nos contaminamos com o mundo e perdemos muito que Deus tem para nós. Às vezes, com busca daquilo que nos agrada, a gente deixa de vir na igreja. Agora vai ter a semana de jejum da santificação. Irmãos, vamos abrir mão do pouco que é doce, do que a gente gosta, e vamos buscar a Deus. Vamos vir na igreja, vamos buscar a presença de Deus. Não vamos fazer igual Sansão, voltar para lá e querer o que é doce e se contaminar. Às vezes a gente fica em casa assistindo novela, se contaminando com novela. Acabou agora, né? Félix, tudo aquilo, acabou, graças a Deus. Mas está começando a tua novela aí. E a gente acaba se contaminando. Nós somos seres humanos, nós somos homens, nós somos carne. E a gente acaba se contaminando, assistindo, vendo, e às vezes torcendo até porque é errado. A gente acaba se envolvendo com isso. Como filhos de Deus, a gente até torce porque não presta. E a gente se contamina. Amém? Nós aprendemos com Sansão, não vamos nos contaminar. Não vamos voltar ao passado e não tocar naquilo que é morto. Nós também somos separados por Deus. Nós não devemos nos contaminar com o que está morto. Novelas, essas coisas, são coisas mortas. Novelas são sacrificadas a ídolos. Nós sabemos que a Globo sacrifica a ídolos novela. Eles fazem trabalhos e a gente acaba se envolvendo com isso e nos contaminando muitas vezes. Filipenses 4, versos 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Muitas vezes nós queremos o Deus da paz. Nós falamos, Deus, eu quero paz na minha vida, eu vou buscar a tua paz, a minha paz vos dou, a Bíblia fala, não vou lá dou como o mundo a dá. Só que, muitas vezes nós vimos aquilo que não nos traz paz. Às vezes nós escutamos notícias e assistimos programas de violência. Você liga à tarde hoje na televisão, depois de um certo horário, é só programa de violência. É só não sei quem foi estuprado, não sei quem foi morto por não sei quem. É só notícia ruim. A gente não precisa ser alienado. Mas nós não podemos nos alimentar só com o que é ruim. A Bíblia fala que nós devemos nos alimentar daquilo que é bom. Tudo que é bom. Como é que fala? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Tudo, se há alguma coisa nisso, algum louvor, nisso pensai. Então nós deixamos de pensar nas coisas de Deus, deixamos de pensar no que é bom, no que é amável, no que é honesto, no que é puro, para ficar escutando notícias ruins. Irmãos, nós sabemos que o mundo está contaminado, mas nós sabemos que Deus nos livra. Amém? O pastor contou um testemunho aqui agora de um livramento financeiro. A irmã foi roubada e Deus livrou ela trazendo a carteira dela. Às vezes nós somos imprudentes, acontece também. Não podemos deixar a carteira no carro. Às vezes eu dou essas mancadas também, esqueço. A Rita pega no meu pé. Mas nós não devemos fazer isso. Por quê? O mundo é contaminado, o mundo é sujo. Satanás, ele se levanta contra todos e principalmente contra nós. Então nós devemos ser prudentes. Mas Deus nos livra.
Amém? Não vamos nos alimentar daquilo que é ruim. Vamos confiar em Deus e nos alimentar daquilo que Deus nos dá, da sua palavra. Aleluia. Qual outro erro de Sansão que a gente aprende? Depois que ele se contaminou, tal, ele viu uma mulher. Outro erro de Sansão: dar vazão à paixão. Juízes 16, versículo 1. Certa vez Sansão foi a Gaza e viu uma prostituta e passou a noite com ela. Nos versículos 2 e 3, os filisteus que estavam sendo atacados por Sansão vinha atacando eles, vinha saqueando. Sansão era muito forte, acabava, matava eles estavam cansados de Sansão, eles queriam pegar ele de qualquer jeito. Então, no versículo 2 e 3, aqueles filisteus descobrem que ele está naquele lugar, se envolvendo com a mulher, e ele foge. Verso 4, o versículo 4 nos diz: depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então, no versículo 1, Sansão está onde? Em Gaza, certo? Com o quê? Uma prostituta. Pulou 2 versículos, ele está onde? Em Soreque, com uma mulher chamada Dalila. Esse camarada não era fácil não, hein? Em 2 versículos, ele já estava com outra. E ele tinha que ser separado do mundo. Não podia tocar naquilo que era errado. E ele já era casado. E a mulher dele já tinha morrido. Por uma série de coisas. A gente não vai entrar em detalhes aqui da vida de Sansão, senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. Porque ele fez bastante bobagem. E a gente vai aprender com os erros dele. Hoje é o dia de aprender com os erros dele. Então a gente aprende o quê? Que Sansão dava vazão à paixão. Dava vazão à carne dele. O Espírito Santo se apoderava dele, ele fazia coisas maravilhosas. Só que ele tinha fraqueza e ele dava vazão. Então, Sansão teve com a prostituta em Gaza e depois se apaixonou por Dalila em Soreque. Soreque. A Bíblia não fala que Dalila era uma prostituta, mas eu pesquisei e Flávio Joséfo fala que ela é uma cortesã filistina. Então, ela também era uma prostituta. Nós devemos fugir das nossas fraquezas. A Bíblia nos manda submetermos a Deus e resistir ao diabo. Mas não podemos resistir às nossas fraquezas. Não tem um homem forte que encara a fraqueza dele e não seja quebrado no meio. Nós devemos sujeitar a Deus, resistir ao diabo. A Bíblia não fala, você vai enfrentar a fraqueza. A Bíblia fala, foge. Nós devemos fugir daquilo que nos é fraco. Nossa carne é fraca, foge. Se você vê que você está sendo tentado em uma área que seja financeira, que seja emocional, que seja paixão, foge. Se você tem problema com dinheiro e você trabalha numa área que é complicado, tenta não se envolver com aquilo, tira o teu coração daquilo. Se você está se envolvendo com alguém que você não deve, ilícito, foge, não vai tentar enfrentar, não vai tentar encarar, não, mas eu entro e saio como se nada tivesse acontecido. Foge, você vai acabar caindo como Sansão caiu. 1 Coríntios 6, 18. Eu vou ler a versão da NVI. Eu vou ler 3 versões para a gente comparar rapidinho. NVI. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. A versão corrigida e revisada, ela fala, foge da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Nós sabemos que fornicação é sexo entre solteiros. Então, por isso que eu gostei mais dessa versão da imoralidade sexual, que serve para todo mundo. A versão revisada da imprensa bíblica fala, foge da prostituição. Qualquer que comete pecado, o homem comete, é fora do corpo. Mas quem se prostitui, pega contra o corpo. Prostituição, nós sabemos que é sexo fora do casamento. Então, o que se encaixa melhor, eu gostei mais da versão da NVI. Então, você tem que fugir da imoralidade sexual. 2 Timóteo 2, versículos 21 e 22. Se, pois, alguém se purificar dessas coisas, seja vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor.
Nunca, irmãos, vamos dar um de crentão achando que nunca vamos cair. A Bíblia fala, foge. Não é nenhum versículo nem outro, são vários versículos. Foge da paixão, fuja da paixão da mocidade. Namorados, não marquem bobeira. Satanás, ele é forte nesse ponto. Muitas vezes a gente fala, Satanás, não é nem Satanás, a carne nossa é fraca. Certo? Nossa carne é fraca. Então nós devemos fugir. Não fique de bobeira. Fique de bobeira que você acaba caindo. Outro erro. Vamos escutar mais erros. Qual outro erro que Sansão fez? Abriu mão do que Deus lhe deu. Juízes 16, versículos 16 e 17. Estou correndo muito, está bem claro? E sucedeu o quê? Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o coração, e disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. O que Sansão fez aqui? E tanto ela fala na cabeça dele. Mulher tem esse poder, hein? Fala na cabeça do camarada, o camarada acaba entregando o ouro. Não a mulher de Deus como nossas mulheres, mas mulheres que são mulheres para destruir a vida do homem. O que ela fez? Entregou o segredo. Ele entregou o segredo. Todo aquele pacto que Deus fez, ele abriu mão. Ele abriu mão do que Deus deu para ele. Muitas pessoas abandonam o ministério, perdem família, perdem aquilo que Deus deu. Por quê? Porque deu a vazão à paixão, foi envolvido e abriu mão do bem mais precioso que Deus deu. Muitas vezes perde até a salvação. Outro homem que nós vimos que abriu mão foi Esaú. Gênesis 25, versículos 30 a 33. E disse Esaú a Jacó, deixe-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Nós sabemos que Edom vem de vermelho. Esaú é o patriarca dos edomitas. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Para que serviria a minha primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. O que aconteceu? Ele abriu mão daquilo que era bênção, que era para ser bênção na vida dele, que era a herança da bênção do pai dele, da bênção de Abraão, Isaac, deveria ser para Esaú. Na verdade, havia uma profecia, Deus sabe de todas as coisas, que ele não levaria as coisas a sério, ele não levava as coisas de Deus a sério, e Deus já tinha levantado Jacó por isso. Mas ele abriu mão. E depois ele culpou Jacó do erro dele. Irmãos, muitas vezes nós confiamos a nossa vida na mão dos outros. E depois a gente culpa o outro. Às vezes aconteceu até na minha família. Meu pai deixou uma conta na mão do meu cunhado lá. Ele roubou meu pai e sumiu. E era um dinheiro alto. Na época era mais de 200 mil reais. Então o que acontece? Depois o pai culpou o cara. Tudo bem, o cara fez errado. Mas ele também tinha culpa. Por quê? Confiou a vida dele na mão dos outros. Irmão, nunca confie as coisas, não entregue o que Deus te deu, e não confie o teu bem maior, não confie o teu ministério, entregar na mão dos outros. Outros que eu falo são homens, pessoas que não são de Deus. E na tua vida secular também, confie em Deus. Mas seja, a Bíblia fala que a gente tem que ser manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Não adianta a gente confiar, deixar a nossa vida na mão dos outros e depois querer culpar os outros. Nós temos que culpar nós mesmos dos nossos erros. Nós temos que aprender com os erros dos outros e não cometê-los. Amém? Quais as consequências que Sansão sofreu de todos esses erros dele? Nós vamos ver algumas das consequências. Primeira que aconteceu com ele, foi a que aconteceu comigo. Ele perdeu o quê? O cabelo. Só que eu não tinha força mais nenhuma no cabelo. Perdi o cabelo geneticamente.
Ele perdeu o cabelo, que era a força dele. Juízes 16, 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem. E rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Não é o meu caso, mas no caso de Sansão, o cabelo dele era o quê? É a fonte da onde vinha o pacto da força. E eles estavam querendo o quê? Tomar o quê dele? A força dele. O que destacava Sansão era a força, porque ele fazia um monte de bobagem, fazia um monte de coisa contra a palavra de Deus, contra o pacto que Deus fez com ele, e Deus continuava sendo fiel com ele. Deus não retira o espírito dele de nossas vidas. Mesmo quando nós cometemos algum erro, ele continua insistindo. A longanimidade de Deus, ele continua insistindo conosco, até nós nos consertarmos. Só que chega um certo ponto que não dá mais. Nós não temos mais como ter comunhão com Deus. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele perdeu a comunhão e perdeu a força. Perdeu o cabelo. E o que nós aprendemos com essa história de perder o cabelo? No caso dele, perdeu a força. A gente aprende com isso também. O cabelo tem uma função de proteção. Cadê os carecas aqui? Além de mim. Vem aí. Irmão, não é fácil ser careca, não. O careca sofre no frio, porque esfria a careca. No calor, queima a careca. Na foto, você não gosta de se ver na foto careca. O careca sofre. E Sansão perdeu o cabelo. É o quê? O cabelo aqui é a proteção. Quando nós perdemos o cabelo, nós perdemos proteção. Certo? Por isso o carequinha usa um bonezinho e tal. Sai no sol, põe um boné. Sai na chuva, cobre e tal. Por quê? Porque tem que ter a proteção. Nós não podemos perder a proteção. Quando nós achamos que nós somos crentes, autossuficientes, e não precisamos da nossa liderança, da nossa cobertura espiritual, nós perdemos a proteção. Acontece muito com as pessoas que falam, não, eu sou autossuficiente, eu tenho unção também, como pastor, eu faço, aconteço, não entro na cobertura espiritual dele, eu perco minha proteção. E depois eu fico sozinho e quebro a cara. No passado, eu gostava muito de tocar em grupos evangélicos, não era nem grupo do mundo, evangélico e tal. Então nós saíamos, íamos em igrejas, às vezes tinha show, gospel, não sei o que lá, a gente ia. Só que tudo sem cobertura espiritual. A gente ia lá, juntava uma turma e ia. E eu fui aprendendo ao longo do tempo que aquilo não frutificava. Porque não tinha cobertura espiritual. Não tinha um pastor por trás, não tinha uma igreja por trás. E aí eu comecei a me desvencilhar disso. Por quê? Porque eu não tinha proteção nenhuma. Antigamente eu ia na FEBEM, tocava lá, tal. Nós víamos coisas, ficávamos assustados, tal, com a situação, aprendemos algumas coisas. Mas nós víamos que não tinha uma cobertura. Quando você faz as coisas na visão da igreja, na visão que Deus deu aos teus líderes, você tem a bênção. Quando você faz por conta própria, você está careca espiritualmente. Você está sem cobertura, está sem proteção. Amém? Juízes 16, 21. Ficou claro a questão da cobertura espiritual, do que nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, com a visão da igreja. 16, 21. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Como a gente viu, eles eram especialistas em metais. Eles desenvolveram bronze e tal, eles eram especialistas em metais. Então ele foi preso numa algema de bronze. Qual outra coisa que a gente aprende aqui? Depois que você perde a cobertura, fica um careca espiritual. A tendência é perder a visão. Uma vez que você não submete a tua autoridade espiritual. Hoje aqui nossa autoridade espiritual é o pastor Wilson, o pastor Roseli. A autoridade nossa aqui foi o bispo que veio trazer a palavra ontem aqui. Uma vez que nós não nos submetemos a eles, nós perdemos a visão. Sansão ficou cego, perdeu a visão. Sem cobertura espiritual, ficamos girando sem sair do lugar. Ele ficou cego e girando o moinho, sem sair do lugar. Às vezes nós vemos homens que brigam em igrejas, montam outra igreja, faz, acontece, e pensa que a vida dele vai ser, ele vai fazer, vai arrebentar. Ele fica girando no mesmo lugar. O ministério dele não prospera, a família não prospera. Por quê? Ele está fora da visão daquilo que Deus deu para
Outra pessoa. Deus dá visão para homens de Deus. E nós devemos nos colocar embaixo dessa cobertura espiritual, dessa visão. Uma vez que você sai da cobertura, você perde a visão. Nós devemos obedecer a nossa liderança. Devemos nos colocar embaixo dessa situação. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 13 e 14. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumprir a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. Em 1 Samuel, no versículo 22, ou 15, no versículo 22, porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Nós temos obedecido ou queremos fazer a coisa do nosso jeito? Às vezes a gente quer fazer a coisa do nosso jeito, a gente não obedece a ordem ou então o conselho do nosso líder, a gente quer fazer do nosso jeito. Como Saul fez. Samuel falou: você vai lá, você mata os amalequitas, assim, assim, assim. Ele não, ele trouxe gado, ele trouxe rei. Ele deu um jeitinho, não é o jeitinho brasileiro, jeitinho hebreu de fazer a coisa, jeitinho de Saul de fazer a coisa. E aí ele falou o quê? Não, eu trouxe isso aí para sacrificar. Deus falou, Samuel falou para ele, eu não quero, porque Deus não quer esse tipo de sacrifício, Ele quer obediência. Então, às vezes, a gente quer fazer a coisa achando que está fazendo do jeito certo, mas fora daquilo que foi passado para nós. Não, pastor, faz desse jeito. Faz, é mais simples, é mais fácil, às vezes, de fazer. Faz simples e fácil, mas faz aquilo que foi passado. Não queira esconder uma vaquinha. Às vezes, a gente esconde a vaquinha, esconde um gadozinho lá, um carneirinho lá. Não, eu vou sacrificar, tal. Todo mundo tem aqui aquela coisinha no seu coração que você gosta de fazer do seu jeito. Todo mundo tem, todos nós temos. De cima a baixo, todos nós temos. Mas nós aprendemos com Saul que é melhor o quê? Obedecer do que sacrificar, com o erro de Saul, através da vida de Samuel. Amém? Outra coisa que a gente comentou hoje de manhã aqui, que eu até introduzi nessa palavra que não tinha colocado ainda, foi sobre Miriam. A Miriam foi uma pessoa muito usada por Deus. A gente sabe que Deus usou ela desde menina, até para proteger a vida de Moisés. Só que Deus usou ela fez o cântico, Deus abençoou ela quando o povo foi livre da mão de Faraó, atravessou o Mar Vermelho, a gente vê o cântico de Miriam e tal. E foi uma bênção. Só que em Números 12, versículo 2, se vocês puderem abrir. Mantém no 12 que a gente vai ler mais outros 2 versículos. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? Era Miriam falando isso aqui. Miriam e Arão se articulando lá os dois. Nos versículos 8 e 9, fica bem claro a palavra de Deus. Boca a boca falo com ele. Deus falando. Claramente e não por enigmas. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. O que a gente aprende aqui com o erro de Miriam? Ela o quê? Juntou com o irmão para falar do ungido de Deus. Ele era irmão deles, era o irmão mais novo. Só que era um ungido do Senhor. Deus tinha separado Moisés. Eles deveriam auxiliar Moisés e não querer tomar o lugar dele. Nós aprendemos aqui que Deus coloca a autoridade no lugar, nós devemos o quê? Honrar aquela autoridade. Não, às vezes, se juntar para falar mal da autoridade, falar, eu não concordo com o bispo nisso aí, papapá. Você viu? O bispo quer fazer do jeito, ele quer que a gente venha agora com gravata e tal. Não posso subir mais aqui de bermuda, de manguinha e tal. Irmãos, obedeçam. Miriam foi falar, Miriam ficou leprosa. Eu acredito que hoje nós estamos na dispensação da graça. E pode não acontecer isso.
Mas na dispensação da graça, Ananias e Safira morreram. Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós não morremos fisicamente, mas morremos espiritualmente. Amém? Vamos voltar para Sansão. Juízes 16, 28 a 30. Está acabando. Já vimos bastante erro para a gente aprender hoje, né? Vamos ser sábios e aprender. 16, 28. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. 29. Então Sansão forçou as duas colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, e apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Então as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Aí às vezes a gente ouve ou lê sobre Sansão, ou assiste filme. Tem uns filmes antigos, né, que falam sobre Sansão. E eu ficava pensando, e aí? Ele morreu, e aí? Acabou a história de Sansão, morreu, tal, matou os filisteus. E o que eu aprendi com isso? Eu não tinha entendido essa passagem. E Deus me mostrou alguma coisa aqui. Nós só estaremos no centro da vontade de Deus quando entregarmos nossa vida a Ele. Jesus só cumpriu o propósito dele entregando a sua vida a Ele. A Deus. Entregando sua vida na cruz. Nós só iremos cumprir o propósito de Deus quando renunciarmos o nosso eu e nos entregarmos totalmente a Deus. O que aconteceu com Sansão? Quando Deus tem um plano nas nossas vidas, Ele vai cumprir. Não importa o método. Não importa se nós erramos ou não. Deus vai cumprir. Deus cumpriu o propósito na vida de Sansão. Não precisava ser daquele jeito. Sansão poderia ser um homem obediente a Deus, continuar vivo, e Deus cumpriu o propósito. Porque com a queixada de jumento ele matou 1000 homens. Ele não precisava morrer para cumprir o propósito de Deus. Só que ele não entregou a vida dele a Deus. Ele teve que entregar a vida dele a Deus no momento que a vida dele foi tirada. Ele não entregou, foi tomada. Então nós só vamos cumprir o propósito da nossa vida, o propósito ministerial, o propósito como servo de Deus, a partir do momento que nós renunciarmos nossas vontades, entregarmos nossa vida a Deus, para que Deus possa fazer um melhor na nossa vida. Amém? Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Para renunciarmos o nosso eu, aprendermos com os erros daqueles homens. Nós temos ministérios, aqui nós temos muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que constituem família, que constituem ministério, mas muitas vezes nós erramos. Eu erro, vocês erram, nós somos sujeitos a isso. Mas vamos ser sábios. Vamos ver os erros dos outros na Bíblia. Vamos pegar a Bíblia, não ficar julgando o nosso irmão, mas vamos ver os erros dos homens que a palavra de Deus é bem clara. Deus não omite nada. Deus colocou tudo na palavra dele. Tem gente que fala, nossa, mas a Bíblia tem cada coisa, cabeludo, hein? A Bíblia tem cada coisa. Não é a Sansão que ficou careca, era cabeludo antes. Mas a Bíblia tem cada coisa doida, né? O cara que pegou a irmã, incesto, tem uns negócios fortes na Bíblia, né? Tem. Porque Deus quer mostrar, através dos erros dos outros, o que nós não devemos fazer. Mas a Bíblia também tem acertos de homens. Como Paulo, como homens de Deus, como Davi, que errou também, mas teve vários acertos. E a Bíblia não omitiu nenhum erro de nenhum homem. E também os seus acertos. Amém? Vamos aprender com os erros dos outros. Essa é a palavra que Deus nos deu hoje. Amém. Pastor?